Hoje vou contar uma das mais especial histórias. E pode ser que particularmente muito interessa para você, assim como interessa para mim. O personagem dessa história foi uma peça fundamental durante o Novo Testamento. E seus escritos, inspirados por Deus, continuam abençoando as igrejas até o dia de hoje. Essa história que quero apresentar hoje para vocês é o apóstolo Paulo. Vocês provavelmente já ouviram falar dele, né? Mas talvez não conheça algum dos detalhes e aspectos de sua vida. Nós iremos ler uma passagem, agora na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nesta passagem, ele está preso e escreveu a carta de dentro de uma prisão. Gente, Saulo, que se tornou depois apóstolo Paulo, ele ficou cego por 3 dias após ter uma visão de Jesus ressuscitado na estrada para Damasceno, ou Damasco. E como sinal de sua conversão, é um período de preparação onde ele foi instituído por Deus e curado por um discípulo chamado Ananias. Aprendemos que o evangelho veio diretamente de Cristo e não dos homens. Que ele deveria levar esta mensagem ao mundo passando por sofrimento por causa do nome de Jesus. Olha, Saulo, ele perseguia os cristãos, ele foi envolvido por uma luz do céu e ouviu a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E após essa experiência, Saulo não conseguia ver e foi levado para Damasco, onde ficou 3 dias sem comer e sem beber. E neste período, meus amados amigos ouvintes do programa Princípio da Sabedoria, Deus apareceu em visão ao discípulo em Damasco, chamando Ananias e instruindo ir à casa de Judas e procurar por Saulo. Ananias foi, impôs as mãos sobre Saulo e imediatamente escamas caíram dos seus olhos. Caiu dos olhos de Saulo escamas e ele voltou a enxergar. Ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo, iniciando ali sua nova vida como cristão e apóstolo. A cegueira, meus amigos, foi um sinal físico da revelação espiritual que ele recebeu diretamente de Jesus. Representou um tempo de purificação, aprendizagem, preparação para uma nova missão, um mergulho nas trevas para entender a luz de Cristo. Simbolizou a cegueira espiritual que ele tinha antes da sua transformação de perseguidor em um dos maiores disseminadores do Evangelho. Nós vimos que no dia de hoje nós também nos mantemos cegos, ouvindo as coisas do mundo, fazendo as coisas do mundo e achando que está tudo certo. Porque nós acreditamos numa palavra que diz assim: nós vamos lá e pedimos perdão e que Deus perdoa não 7, mas 70 vezes 7. Eu não tenho essa mesma sabedoria para com isso, mas desde quando você entende que pecado é pecado, desde que você se arrepende de um pecado que fez e torna a pecar, terá castigo. Davi teve castigo quando ele se envolveu com a mulher do soldado e ela teve o filho, o que ele amava muito, e acabou-se Deus retirando o filho. O castigo. Porque ele sabia o que era verdade, o que era possível, o que era bom e o que era ruim, e ele praticou o que era ruim. Mas voltando aí à história de Saulo e Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo de 12 a 14, eu quero que saiba, irmãos filipenses, que aquilo que aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Como testemunha, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que entrou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivadas no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando com a maior determinação e destemor. Olha, Paulo era um judeu, conhecido por ser das ordens dos fariseus, uma ordem que era representada por religiosos extremistas da época de Jesus. Esses religiosos foram os responsáveis por arquitetar a crucificação de Jesus, porque não creiam que ele era realmente Deus, que ele era realmente filho de Deus. E Paulo, por ser um desses mesmos grupos, também odiava os cristãos e o perseguia dia e noite, de forma que a levarem a eles à prisão e até mesmo à morte.
Ele, inclusive, apareceu na Bíblia como sendo responsável pela morte de Estevão, um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. E olha que Paulo se mergulhava da sua religião e conhecia o que era certo e o que era errado na base deles. E esse conhecimento é que durante sua busca incessantemente para perseguir todos que falavam de Jesus, algo muito inusitado aconteceu. Um belo dia, o próprio Jesus Cristo apareceu para ele na estrada de Damasco, e Paulo imediatamente reconheceu de que ele estava conversando com o próprio Deus. A minha proposta, meus amados amigos ouvintes, para vocês hoje é analisarmos alguns acontecimentos da vida de Paulo, para que possamos identificar a lição para a nossa própria vida. A partir desse dia, o caminho de Paulo foi alterado de 180 graus. De perseguidor para um dos principais discípulos de Jesus, pregando o evangelho, falando de Jesus Cristo para todas as pessoas possíveis. De pecador para o Filho de Deus, buscando fazer a vontade do Pai, dia após dia. Ele fundou e cuidou de inúmeras igrejas durante a sua vida. E as cartas que ele escrevia para as igrejas representavam 13 dos 27 livros do Novo Testamento, ou seja, metade. Sua vida depois da conversão não foi uma vida fácil. A Bíblia nos conta que ele viajava milhares de quilômetros para pregar o evangelho e trabalhar nas igrejas que ele fundava. Mas ele sabia que Jesus Cristo era o Cristo e tinha o prazer em realizar a obra desse Deus maravilhoso. E hoje, Deus está convidando você, meu irmão, minha irmã, está convidando você, ouvintes do programa Princípio da Sabedoria, para ser discípulo dele. Vamos parar de fazer as obras de Satanás, vamos parar de fazer as coisas do mundo, vamos parar de falar mal, vamos falar o bem, vamos pregar a boa nova, vamos semear a boa semente. Aí eu pergunto, o que você está semeando hoje? E ao mesmo tempo, o que você está colhendo? Com certeza, se semeou boa semente, está colhendo bons frutos. Se você está colhendo maus frutos, pode ter certeza que a responsabilidade foi sua. Você plantou sementes ruins. Eu tive na minha vida momentos desesperadores. Mas eu chegava a entender porque eu estava colhendo aquilo que eu plantei. Eu estava sendo merecedor daquilo que eu tinha por direito. Porque se eu fazia algo de errado, não tinha como eu colher coisas boas. Se eu plantei espinhos, não tinha como eu colher flores. Se eu plantei desordem, não tinha como eu colher paz. E hoje eu posso dizer para vocês que 70% da minha vida eu estou colhendo os frutos da semeadura que eu fiz. Tem espinhos? Tem. São muitos. Ainda no meio das sementes, ainda cai uma sementinha de espinho. E aí refloresce. E aí vem a colheita. E nós aprendemos na história de Paulo que quando ele pregava as coisas ruins, mas o coração estava voltado para Deus, Deus entendeu que ele era um desconhecido para Deus. Porque ele falava e perseguia os filhos de Deus, os cristãos. Mas conforme Paulo avança na pregação do evangelho, uma coisa muito interessante aconteceu. Ele era um religioso que perseguia os cristãos, porém agora ele mesmo era perseguido pelos mesmos judeus, perseguindo-os pelo grupo religioso, do qual ele participava. Uma vez, ele teve que sair escondido de um cesto de uma cidade, porque queriam matá-lo. E uma outra situação também, que eu me lembre mais ou menos da passagem, que tentaram apedrejar, mas ele fugiu. Já era uma outra ocasião que conseguiram apedrejar e ele caiu quase morto. Por fim, olha, inúmeros judeus planejavam fortemente matá-lo. Porém, o seu sobrinho descobriu os planos dos assassinos e ele saiu escoltado para que não tivesse sucesso. Paulo foi morto, mas havia tanto alvoroço dos judeus por causa da sua pregação do evangelho que acabaram levando ele para a prisão. Isso antes de ser morto. O interessante ainda é que a Bíblia não fala explicitamente. Paulo poderia ter sido assassinado se não tivesse ido para a cadeia. Isso nos faz refletir
de algum momento que às vezes nos parece ruim, pode ser na verdade um livramento de Deus. Muitas das vezes você vai a algum lugar e não sente bem, está ali, parece que está meio forçado, é Deus pedindo para você, saia daí. Às vezes você está num relacionamento que está sufocado, é Deus pedindo, saia daí. Você está num lugar que não é bem visto, é Deus pedindo, saia daí. Você começa a fazer algumas coisas, começa a dar errado, é Deus pedindo, saia-se daí. Tem uma passagem na Bíblia que Deus fala para Moisés, larga a sua parentela, a sua família e vai para uma terra que eu mesmo preparei para você. E Deus está dizendo para você hoje. Como eu disse no programa passado subsequente que Bartimeu era aquele que sofria, que estava realmente vivendo-se numa maca, numa coberta todo suja, como se fossem mendigos de hoje, e quando Jesus a chamou, a primeira coisa que ele fez, ele dispensou aquela roupagem velha, porque ele ia ser revestido do novo. E Deus está pedindo para você hoje, abandona o que é velho, abandona aquilo que te faz sofrer. O diabo te segura por mínimas coisas. Eu não posso sair porque eu tenho saia, porque o resto Deus prepara. Quando Deus abre caminhos, Ele dá possibilidade para você, pode ter certeza disso. Quando Deus te mostra a direção, siga. Não olhe para trás. Então, meus amados amigos ouvintes, nós vivemos num mundo onde Deus procura falar com a gente a todo instante, só que nós ignora. Deus usa as pessoas para chegar até você, te abrir os olhos, te alertar. Deus mostra sinais. Seja fiel e temente a Deus. Eu sou um pecador muito grande, eu reconheço isso, mas também tenha a ousadia de dizer para você que realmente Deus me usa, que Deus mostra, Deus dá a direção para onde nós devemos seguir. E nós precisamos fazer isso. E quando nós começamos a fazer algumas coisas boas, as coisas parecem que se fecham, mas não é, que nós estamos acostumados a viver no caminho largo, e nós sabemos quando nós seguimos a Deus, é vivermos, participarmos do caminho estreito. Mas por que estreito para nós cristãos? Porque nós temos que andar na fé, que na verdade é um livramento de Deus. Vocês conhecem alguém que infelizmente não teve o mesmo destino de vocês e acabou morrendo? Porque nós temos hoje a oportunidade de conversar com Deus, de pedir perdão para Deus, de começar a seguir os caminhos de Deus. Será verdade. Pare de usar das mentiras, das maldições, das desculpas que o inferno dá. Não adianta ficar o tempo todo dentro da igreja, mas vivendo o mundo fora dela. Será que a prisão não teria sido uma opção muito melhor para eles? Eu conheço um amigo que morreu baleado uma certa vez perto de casa. E ele era católico, era da igreja, mas se desviou, começou a andar com pessoas ruins e pouco tempo depois foi encontrado morto. Eu tenho certeza que ele teria preferido uma nova chance, um novo começo, mesmo que fosse através de uma prisão, porque ele estaria livre da morte. E muitas das vezes Deus dá tanto livramento para a gente, mas a gente deixa para amanhã. Olha quando o diabo falou-se com São Miguel Arcanjo, o diabo falou amanhã, São Miguel falou não, hoje. Nós temos que usar esse exemplo. Quando é para mudança, para volta, para Cristo, para Deus, para aceitar Jesus, para seguir os passos da Virgem Maria, nós temos que ser hoje. Caso não fosse preso, mas uma coisa a gente com certeza sabe, ele continuou pregando o evangelho mesmo na cadeia. Inclusive a Bíblia relata uma história de um carcereiro que foi salvo e se converteu graças à pregação de Paulo. E durante a sua estadia, sua morada lá na prisão, Paulo escreveu 4 cartas que abençoou as igrejas da época e continua nos abençoando até os dias de hoje. E através da vida de Paulo, Deus mudou a vida de um número incontáveis de pessoas, de presos, de pessoas que estão presos, mas não estão na prisão, na cadeia. É uma prisão particular, aquela prisão que tu sufoca, aquela prisão que você acha que não tem sentido nenhum na sua vida, mas porque você não buscou Deus de todo o seu coração. Aí você busca nas pessoas, aí as pessoas vão dar bom conselho. Eu duvido, se reclamar para uma pessoa que está muito triste, está chateada, a pessoa fala, vamos lá no bar tomar uma, vamos na casa da amiga, vamos passear, vamos para a beira de um rio, vamos, né?
mas não fala para você, vamos para a igreja, vamos receber a Eucaristia, vamos fazer parte da vida de Cristo. Nós devemos fazer parte de uma vida transformada por Jesus e buscar por sua vontade todos os dias. De fato, continuarei a alegrar-me, pois eu sei o que aconteceu. Resultará na minha libertação, graças às orações de vocês, meus amados amigos ouvintes, e o auxílio do Espírito Santo de Cristo. Eu aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo, que será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver em Cristo é morrer no lucro. Não adianta amigos, pessoas em volta, reclamação, murmuração, se você não tem um íntimo, um particular com Deus. E Deus convida você hoje, meu irmão, minha irmã, eu, Nilson Barbosa falando, reserve 5 minutos da sua vida, 5 minutos, entra dentro do seu quarto, feche a sua porta e conte para Deus o seu problema. Não precisa contar para o mundo, não precisa mostrar para o mundo que você está precisando de algo, porque o mundo não vai te oferecer coisa boa. Isso aí é se aparecer, isso é pecado diante de Deus, do Evangelho de Cristo, é pecado. Se você tem um problema, entra dentro do seu quarto, feche sua porta, converse com Deus em segredo, e em segredo, em silêncio, Deus vai responder às suas orações. Nós temos que fazer isso, nós somos cristãos. Vamos parar de ouvir o mundo, essas desgraças de redes sociais, que é o caminho do inferno, é preparado pelo Satanás. Abandone isso, vai pela Escritura Sagrada, vai pela Bíblia. Eu prefiro, a partir desses dias agora, que eu estou tendo conhecimento mais especiais, abandonar pessoas do que abandonar a palavra de Deus. Prefiro abandonar pessoas que estejam junto comigo, caminhando comigo, mas que não me levam à salvação. Porque o que eu quero, o que eu desejo para mim, é morrer em Cristo. Nascer de novo para uma vida em santidade. Deixarmos a nossa capa velha. Deixarmos os nossos velhos costumes. E buscar a Deus acima de tudo. Buscar conhecer a sua palavra. Que quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o caminho certo a percorrer. Nós sabemos o caminho certo para levarmos para mais juntos de Deus. Enquanto nós perdemos tempos mostrando para o mundo quem somos, estamos perdendo os momentos especiais para estar nos braços de Deus, para estar em conversa com Deus, para estarmos aproximando mais da cruz de Cristo. Nós precisamos de menos aplausos, nós precisamos de menos curtida, de menos compartilhamento e mais aproximação de Deus, de mais estar com Deus. Porque quando você se aproxima, quando você está com Deus, você aprende que realmente você tem o manual certo para buscar a salvação. E aí as respostas para as pessoas que te chamam de cafona, que chamam você de babão e outras conversas mais, a resposta está ali. É a sua busca incansável para a sua salvação. Como eu disse, para mim morrer em Cristo é morrer no lucro. Eu quero morrer para o mundo. Eu quero que o mundo não se lembre de mim, mas Deus lembre na hora da minha morte. Que Deus fala assim, filho, você realmente foi como Saulo, um perseguidor dos cristãos, porque você falava de Deus, mas praticava atos que não vinham de acordo com os meus ensinamentos. Mas você parou com as coisas do mundo e voltou-se para as coisas de Deus. Tem uma mensagem, é um ditado, né, que fala assim, se você quer que as coisas dêem certo para você, você que quer viver em paz, pare de mostrar para o mundo quem realmente você é. Aliás, pare de mostrar para o mundo as fantasias que você pensa que é e mostre quem realmente você é. Porque não adianta você se vangloriar para as pessoas. Eu posto, e muita gente posta, às vezes vai na missa, posta na missa, vai na procissão, posta na procissão. Qual é o intuito disso? Para que isso? Você tem que mostrar para Deus. Você estando ali, Deus sabe que você está ali. Você quer curtida, quer compartilhamento? Você quer que o povo veja e fale, nossa, olha, ele está lá dentro, mas amanhã ou depois você está pisando na bola. Fala, é um falso cristão. Né? É um perseguidor de Cristo, porque está lá servindo, está lá participando da Santa Igreja e depois está mostrando em suas redes sociais, se aparecendo nos grupos de amigos,
nas conversas particulares, encontra, onde você estava? Eu estava na missa. Ou às vezes nem pergunta, já cumprimenta, fala, eu venho vindo lá da missa, eu estava lá na missa e tal. Meu finado pai, que Deus a tenha, ele contava que certa vez uma pessoa fez um propósito de 1 ano de ir à missa. E todo dia que ele ia à missa, ele catava um grãozinho de milho e colocava dentro de um copo. Só que quando ele ia na colônia, ele não a convidava, mas ele falava, gente, estou indo na missa. Hoje eu vou participar da Santa Missa. Outro dia, hoje é o dia, estou indo na missa. Às vezes tinha um pessoal conversando lá dentro, ele fazia questão de andar bem devagarinho. O pessoal, onde você vai? Eu vou na missa. Aí um certo dia estava chovendo. E ele estava com um pouco de dor de cabeça, meio desenchavido, cabisbaixo. Ele saiu da casa dele quietinho e foi na missa. E todo dia que ele ia na missa, ele catava um grãozinho de milho e colocava lá no copo. Porque naquela época não sabia contar exatamente assim, dia após dia. Mas no final do ano ele falou, eu quero contar, ver quantos dias realmente tem um ano e quantas vezes eu fui na missa. Pois dentro daquele copo tinha apenas 1 grão de milho. Por quê? Foi aquele dia que ele foi quietinho para a Santa Igreja, foi quietinho para a missa, não combinou nada com ninguém, não falou nada. Então, meus amados amigos ouvintes, quando nós queremos, nós podemos. E quando nós somos tranquilos, quando nós vamos de boa, no ditado de hoje, quando você ouve a Santa Missa, você ouve a Santa Missa. Mas quando você sai fazendo propaganda dela, desconsidere, né? Porque aí você está achando o meio de se vangloriar, de se engrandecer perante o outro, e às vezes o outro lá, coitado, até tem vontade de ir, mas por circunstâncias algumas, por problema, que eu acho que não existe problema nenhum que impeça você ir de ouvir a palavra de Deus, mas se está enfermo e tal, a pessoa fala, nossa, ele vai todo dia, eu não vou, ai que vontade de ir e tal, já está causando um desespero no coração de uma pessoa que já está desesperada por alguns casos, alguns problemas. Então, meus amados amigos ouvintes, que nós façamos para Cristo. A palavra de Deus é assim, ó, quando ele diz assim, que entra dentro do seu quarto, fecha sua porta e fala com Deus no silêncio, é a porta do seu coração. É você falar com ele em silêncio, dentro de si. É você pedir aquilo que você quer e eu tenho certeza que Deus dá. Tenho certeza absoluta que a palavra de Deus diz assim, tudo que pedires em oração, crendo, o receberás.